O meu nome é Margarida Faria, sou presidente da Amplos, que é a Associação de Mães e Pais pela Liberdade, Orientação Sexual e Identidade de Género, e queria agradecer esta oportunidade de poder dar o meu depoimento, porque eu represento famílias que têm filhos gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. E esta questão da lei da coadoção é uma questão muito importante, porque se inscreve também nas nossas problemáticas ligadas aos nossos filhos gays, lésbicas e aos seus projetos de família. Quando esta questão se levantou agora, como uma lei que estava a ser discutida no Parlamento, os pais e as mães da Amplos juntaram-se de uma forma muito espontânea, porque de facto o que está em causa também são os projetos de vida dos nossos filhos e também das crianças que existem, não é, que têm uma situação atual de insegurança em relação aos seus progenitores e obviamente nós preocupa-nos sobretudo as crianças e as avós que têm já filhos que lhes deram netos no âmbito de relações homoparentais, tiveram a atitude perfeitamente certa de dizer que de facto não é tanto o papel da voz que as preocupa, mas é sobretudo as crianças e a relação dessas crianças com o enquadramento legal. Nós, pais e mães, sentimos que os nossos filhos já tiveram situações de discriminação no namoro, já tiveram situações de discriminação ao longo do seu crescimento, nas suas relações amorosas. E, portanto, para além de ser, obviamente, um direito das crianças, também sentimos que isto é um direito dos filhos a terem os seus projetos de vida iguais aos seus irmãos e dentro das nossas famílias, que nós consideramos famílias exatamente iguais às outras. Dentro da nossa associação, temos percebido das pessoas, das mães e dos pais que vêm ter connosco, chocados com a situação de terem um filho gay, ou uma filha lésbica, ou bissexual, ou transexual, a dimensão do preconceito. E eu gostaria sobretudo de falar disso, porque isso é a nossa experiência como associação. Eu nunca imaginei que o preconceito fosse uma coisa tão pouco racional, tão intrínseca, tão dominadora das emoções das pessoas, que exigisse às vezes esforços tão grandes. Isto é uma herança de muita homofobia, de uma sociedade machista, heterossexista. E o que me faz mais confusão, quando se discutem estas leis, que são discutidas por pessoas, obviamente que todos os discursos que visam contrariar, no fundo, a votação positiva desta lei no próximo dia 24, aqueles discursos que a gente vê são de pessoas que vivem essas situações pessoais, que têm a ver com o estômago, com o fígado, com as suas emoções, e são eles que vão tomar decisões. Isso é das coisas que a mim mais me custa, porque há aqui um lado de facto muito pouco racional, que nós vemos e assistimos, e vemos os pais e as mães na nossa associação se transcenderem com a experiência do coletivo, com a experiência de conversar com as pessoas, e mete-me, de facto, desconsola-me ver que estamos à espera que os nossos deputados façam esse percurso. É legítimo que eles também o façam, que também tenham que perceber as coisas a outros níveis, mas as crianças não podem esperar que os deputados façam percursos que são da ordem emocional, afetiva, das suas angústias, dos seus passados de vida, das suas histórias de vida. Isso existe nas pessoas, mas é profundamente injusto que as crianças estejam à espera que os deputados e as deputadas que ainda não votaram a favor tenham que fazer percursos pessoais, porque isto é tudo uma questão de percursos pessoais. A sociedade está de facto a mudar, as sociedades têm mudado felizmente muito e, portanto, a dimensão do preconceito e aquilo que a gente vê escrito, quando as pessoas falam na ideia de família tradicional, da criança precisar de um pai e de uma mãe, ou de pôr em causa que isto é uma questão da ordem que não é da natureza, isto é obviamente o preconceito. E, portanto, é essa coisa que nós sentimos e que apoiamos as pessoas que vêm com essa carga, mas que nós conhecemos essa carga de facto existe dentro das pessoas. E as pessoas têm que ter possibilidade de resolver, mas não à custa das nossas famílias, das nossas crianças e da sua segurança e das mães poderem ter o direito a apoiá-las em todas as situações e dos pais, no caso de serem dois pais, poderem apoiá-las e serem reconhecidos na lei em todas as situações.
É muito complicado nós sentirmos que os nossos filhos podem ter famílias fora de lei e que as nossas crianças podem estar fora da lei. A lei é a coisa mais importante. Aliás, há uma argumentação em que os juízes, depois em situações particulares, mas os juízes não têm que discutir as coisas em situações particulares. Tem que haver uma lei universal e abstrata em que os juízes se apoiem. E obviamente o poder legislativo tem que estar separado do poder judicial. É isso que é a sociedade democrática e é assim que as sociedades se tornam sociedades mais justas. E portanto, eu acredito, porque falando com nós amplos, tivemos possibilidade de falar com alguns deputados e houve pessoas que disseram: vocês estão certos, somos nós que ainda não fizemos o caminho, mas por favor, percebam que é um caminho pessoal e que não pode haver um caminho pessoal contra as mudanças fundamentais para o bem-estar de crianças.